Olá, tudo bem? Me chamo Fernando Moterani e aqui você assiste a aula 2 da disciplina de estágio supervisionado em Biologia 2. O tema da aula são os temas atuais, bioengenharia e bioética. Engenharia biológica ou bioengenharia é a aplicação dos princípios da biologia e da engenharia ao processos de materiais, através de agentes biológicos, para promover bens e assegurar serviços. Este ramo interdisciplinar aproveita também a aplicação de conhecimentos de matemática, química, física, programação, microbiologia e economia, entre outros, a concepção, desenvolvimento e operação de instalações ou instrumentos que permitem a utilização de organismos vivos para a produção de biotecnologia. Quando pensamos em bioética, que nessa terminologia bio do grego diz vida, ethos relativo à ética, é o estudo transdisciplinar entre as ciências biológicas, da saúde e a filosofia. Também ao direito, que investigam as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, animal e ambiental. Considerada, portanto, questão onde não existe consenso moral, como a fertilização in vitro, o aborto, a clonagem, a eutanásia, os transgênicos e as pesquisas com células-tronco, bem como a responsabilidade moral de cientistas em suas pesquisas e aplicações na área de saúde. Diante dos conceitos que aqui já estabelecemos, precisamos entender a aplicabilidade da engenharia para que esta não esbarre na bioética e acabemos nos transformando no lobo dos próprios homens. A engenharia genética, manipulação genética ou modificação genética são termos para o processo de manipulação dos genes num organismo, geralmente fora do processo normal deste. Envolve frequentemente o isolamento, a manipulação e a introdução de DNA num ser vivo, geralmente para expressar um gene. O objetivo é introduzir novas características num ser vivo para aumentar a sua utilidade, tal como aumentando a área de um cultivo de espécie de cultura, introduzindo novas características ou produzindo nova proteína ou enzima. Exemplos são a produção de insulina humana através do uso modificado de bactérias e na produção de novos tipos de ratos para pesquisa, através de reestrangulamento genético. Já que uma proteína é codificada por um segmento específico de DNA chamado gene, versões futuras podem ser modificadas mudando um gene. Uma maneira de fazer é o isolando o pedaço de DNA contendo o gene, cortando com precisão e reintroduzindo o gene em um sequenciamento de DNA diferente. A engenharia genética oferece, a partir de estudos e manuseios biomolecular, também chamado de processo biológico molecular, a obtenção de materiais orgânicos sintéticos. Os processos de indução da modificação genética permitiram que a estrutura de sequenciamento de bases complementares de DNA fossem decifradas, portanto facilitando a clonagem de genes. A clonagem de genes é uma técnica que está sendo largamente utilizada em microbiologia celular, na identidade anacópica de um determinado gene no interior de um organismo simples, empregado como receptor, uma bactéria, por exemplo. Este processo é muito importante na síntese de alguns subprodutos,
utilizados para o tratamento de diversas enfermidades. A clonagem é uma produção de um indivíduo geneticamente igual. É um processo de reprodução assexuada que resulta na obtenção de cópias geneticamente idênticas ao mesmo ser vivo, micro-organismo, vegetal ou animal. A reprodução assexuada é um método próprio dos organismos constituídos por duas ou mais ou por um escasso número de células, por via de regra absolutamente dependentes do meio onde vivem e muito vulneráveis às suas modificações. Clonagem, em biologia, é o processo de produção das populações de indivíduos geneticamente idênticos, que ocorre na natureza quando organizados, tais como bactérias, insetos e plantas, se reproduzem assexuadamente. Clonagem em biotecnologia refere-se aos processos usados para criar cópias de fragmentos de DNA, a clonagem molecular, de células, na clonagem celular ou de organismos. Mas, geneticamente, este termo refere-se à produção de várias cópias de um produto, tais como o meio digital ou de software que é utilizado. Inicialmente, o processo de clonagem era feito em células embrionárias, já divididas, e colocadas em um óvulo enucleado, e com o blastômero contendo pouco citoplasma. Não era esperado que este citoplasma interferisse negativamente no óvulo. Porém, interferiu, e até hoje não se sabe como esse citoplasma estranho fez ao óvulo. Este método também era falho, porque como o embrião na fase inicial, os cientistas não sabiam com o que o clone adulto se pareceria. Isto é, não sabiam que tipo de adulto resultaria, nem se este possuiria as características que estavam a tentar obter. Clonagem humana visando proteger os direitos de gerações futuras, segundo a Declaração Humana dos Direitos Humanos e da Unesco, tem esse título em 1997. O Senado brasileiro tramita o projeto de lei 285 de 1999, de autoria do senador Sebastião Rocha, com o intuito de regularizar a experimentação técnico-científica na área de engenharia genética, proibindo os procedimentos que tendem à duplicação de genoma humano com o objetivo de obtenção de clones de embriões de seres humanos. A proposta considera crime a utilização de engenharia genética para obter clones de embriões de seres humanos, aplicando a lei a pena que vai de 6 a 20 anos aos patrocinadores, aos cientistas e aos responsáveis técnicos nesse ato. Entretanto, já há disposição que proíbe a clonagem, pois a lei número 8.974 de 95, em seu artigo 13, que tipifica como infração penal punida com penas privativas de liberdade a manipulação genética de células germinativas humanas e a intervenção em material genético humano vivo para fins não terapêuticos, do mesmo modo que constitui crime a produção, o armazenamento ou a manipulação de embriões destinados a servir como material biológico. Ademais, a própria Comissão Técnica Nacional de Segurança, criada através desta lei, emitiu instrução normativa número 8, de 9 de julho de 97, sobre a manipulação genética e clonagem dos seres humanos, proibindo as manipulações genéticas de células germinativas e totipotente, bem como
os experimentos de clonagem radical através de qualquer técnica de clonagem. Para falarmos de silenciamento gênico, usarei a reportagem da revista FAPESP, denominada Genes em Silêncio. No artigo diz: no Brasil, a empresa Tropical Melhoramento e Genética, com sede no Paraná, é especializada em melhoramento genético de soja e algodão. Espera dispor ainda este ano de uma molécula de RNAi para uso contra o percevejo da soja, importante praga da oleaginosa. O desenvolvimento da tecnologia está sendo feito por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa também já criou um feijão transgênico com a técnica de RNAi, mas para o controle de um vírus conhecido como mosaico dourado, que ataca esse plantio. Embora já aprovada desde 2011 pela Comissão Técnica de Segurança e Biossegurança da CTN-Bio, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o produto ainda não foi comercializado. Criadas em laboratório, as moléculas de RNAi neutralizam a ação de um gene-alvo em um organismo qualquer. Daí a expressão silenciamento gênico. Seu mecanismo de ação é similar ao que ocorre naturalmente em todos os seres vivos ao lutar contra ataques virais. Quando isso ocorre, as defesas do organismo tentam neutralizar a ação do invasor, silenciando seu gene. De modo análogo, a tecnologia de RNAi faz com que a célula ataque o produto de seu próprio gene, como se estivesse destruindo o material genético viral, num processo similar ao de resposta autoimune. No uso agrícola, o RNAi é programado para inativar genes específicos da praga e patógenos associados a processos essenciais à sua sobrevivência. A descoberta de que o processo de interferência por RNA poderia ser usado a favor do organismo humano, rendeu aos pesquisadores Andrew Fire e Greg Mello, do Instituto de Garger, de Washington, o Prêmio Nobel de Medicina de 2006. O achado foi promissor porque revelou uma nova forma de assumir o comando celular, abrindo um amplo leque de aplicações. Desde então, a ferramenta é aplicada na pesquisa básica para o estudo de função genética e na área da saúde. É vista como uma promessa para o tratamento de doenças gênicas. Para entender como essa nova tecnologia funciona, é preciso lembrar do processo de biologia celular, especificamente o mecanismo de expressão gênica. Genes são segmentos de moléculas de DNA que controlam as funções metabólicas das células, principalmente por produção de proteínas. Nossa informação genética está toda armazenada no nosso DNA. Para dar vida e uso a essa informação, o DNA deve ser inicialmente transcrito em RNA. Em seguida, esse RNA mensageiro é traduzido para proteínas, e esse é o processo básico da expressão genética. Entendemos a situação atual, como a bioengenharia tem atuado e como a bioética tem feito a balança em o que pode ser utilizado e o que não pode ser utilizado. Agradeço sua atenção até esse ponto da aula. Obrigado e até a próxima.